Tá lá, Super Esporte ao vivo, hoje é terça-feira, 12 de maio de 2015. Pra gente começar, vamos de surf, afinal de contas, começou no Rio de Janeiro a quarta etapa do Mundial. E a nossa repórter, Carol Zilberman, bateu um papo com um dos destaques da chamada Brazilian Storm, a tempestade brasileira que vai se destacando pelas ondas desse mundão afora. Com vocês, Filipinho Toledo, aqui na tela do Super Esporte. Felipe Toledo por Felipe Toledo. Eu gosto de surfar bem radical, eu gosto de dar manobras inovadoras, eu gosto de querer inventar moda. E foi com esse surf de personalidade que o paulista de Ubatuba conquistou o título de Gold Coast, etapa que abriu a temporada 2015 da Liga Mundial na Austrália. Foi um dos melhores momentos da minha vida, sem dúvida, os melhores momentos da minha carreira. É uma sensação muito boa, uma sensação, acho que não tem como explicar. Né? Uma emoção de ver aquela praia lotada, todo mundo ali, meu pai chorando, e eu, caramba, o que isso está acontecendo? Com apenas 20 anos, o caçula da elite do surf ocupa a terceira posição do ranking mundial, logo atrás do australiano Mick Fanning e do brasileiro Adriano de Souza, o mineirinho, atual líder da liga. E por falar em Brasil, a etapa do Rio de Janeiro na praia da Barra da Tijuca promete ser mais especial do que nunca para os membros da Brazilian Storm. Eu acho que depois do título do Gabriel, o patamar, o nível que o surf chegou é um nível que a gente nunca viu antes. Eu acho que a tendência da mídia, né, de brasileiro sair de lá campeão, sair de lá com a lycra amarela, então acho que tem tudo para ser um dos melhores eventos do ano. No ano passado, em Pipeline, no Havaí, Filipinho foi o primeiro a dar um abraço em Gabriel Medina, assim que o amigo se tornou o primeiro brasileiro campeão mundial. Em 2015, ele quer provar que sim, um raio pode cair 2 vezes no mesmo lugar. E com uma tempestade dessas, fica mais fácil ainda. Foi emocionante estar ali com ele, foi o primeiro cara a dar um abraço, sentir aquela emoção que ele estava transmitindo ali, foi impactante, eu fiquei emocionado junto com ele também, foi um feito histórico para o surf, né? Mas espero que um dia ele possa retribuir esse abraço. Muito bem, gente. E hoje, na verdade, a competição começou ontem, mas estava ruim de ondas, então começou hoje, efetivamente. O Igor Dantas, nosso brasileiro aqui de Ubatuba, já passou com 15,97 pontos. O Gabriel Medina também avançou com 12,36 pontos. Deixa eu passar aqui. O mineirinho Adriano de Souza também com 17,90 pontos. O Jadson André está nesse momento na água e está somando 7 pontos, tá? Está na 7ª bateria, então, do round 1. E depois tem a 8ª bateria, tem o Filipinho Toledo. O Felipe Toledo, que a gente viu aí, cai, então, na próxima bateria. A gente vai ficar de olho. Os detalhes a gente passa para vocês ou até o fim do programa, ou amanhã aqui no Super Esporte. Nessa quarta-feira, no Mineirão, aliás, você vai pra lá, né? O São Paulo tem duelo decisivo contra o Cruzeiro pelas 8ª de final da Copa Libertadores da América. E nessa manhã, a delegação do Tricolor embarcou para Belo Horizonte. E o Esboril acompanhou. Diga lá, Esboril, bom dia! Bom dia, Anitta. Bom dia para você em casa acompanhando o Super Esporte. A gente fala aqui do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, onde na manhã desta terça-feira a equipe tricolor embarcou rumo a Belo Horizonte. Nesta quarta-feira tem confronto contra o Cruzeiro, pela 2ª partida das 8ª de final da Copa Libertadores da América. Vale lembrar que o São Paulo venceu o primeiro jogo no Morumbi na semana passada por 1-0 e tem a vantagem do empate. Claro, também pode perder por 1 gol de diferença se balançar as redes do adversário. O técnico Milton Cruz poupou na estreia do Campeonato Brasileiro Bruno, Rafael Tolói, Denilson e Centurion, mas nesta partida todos estarão à disposição. A grande novidade será a presença de Michel Bastos, que viajou com o grupo para Belo Horizonte e se recuperou de dengue. Todos ficaram surpreendidos com a velocidade com que ele ficou bom depois desta doença, inclusive o volante Wesley. Na verdade, eu queria ver um mosquito, como é que o mosquito tá. Porque eu ia te falar, mas a gente fica feliz, cara. A gente fica feliz porque é um cara que trabalha pra caramba, que vem demonstrando qualidade junto com toda a equipe de São Paulo, né?
um cara que alegra o grupo também. Feliz de poder estar vendo ele participar. Eu acho que para o jogador não tem preço, né? Os jogadores do São Paulo já estão se acostumando com o Milton Cruz no comando, que continua como interino, mas vai se afirmando a cada partida. Já foram 7 jogos no comando do São Paulo, 6 vitórias e apenas 1 derrota. Wesley fala do desempenho do novo treinador e o que ele espera nessa partida contra o Cruzeiro. Todo mundo junto com o professor. E vamos que vamos, cara. Acho que o futebol é feito de oportunidade, o professor tá tendo a dele, a gente está procurando corresponder da melhor maneira. Mas sabemos que lá vai ser um jogo complicado. A maneira da gente se comportar, ainda o professor vai passar pra gente, mas uma coisa é certa, garra, vontade e principalmente humildade para corresponder à aplicação tática não vai faltar. Assim como alguns clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, o São Paulo confirmou na última segunda-feira que deve a alguns jogadores parte de direitos de imagem. Essa dívida deve ser saldada até sexta-feira. Esta foi a afirmação do presidente Carlos Miguel Aidar. Ainda na tarde desta terça-feira, o São Paulo faz o reconhecimento do gramado no Mineirão, em Belo Horizonte. Do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, Felipe Esboril para o Super Esporte. Obrigada, Esboril. Agora tá todo mundo de azul. Obrigado pela camiseta também, Esboril. Tá um pouquinho larga e tal, chegou rapidinho. É do Chico Lang, a sua. Chico, né? O Esboril tava de azul, eu tô de azul, você tá de azul. Será que o Cruzeiro vai vencer lá? Ou... Aliás, você vai viajar? Vou expectativa para essa partida? De manhã. Olha, Anitta, na verdade, o São Paulo conseguiu um ótimo resultado, né? Por não ter levado esse gol e ter feito no Morumbi, né? O resultado contra o Cruzeiro. Agora, se o São Paulo ficar esperando lá no Mineirão a equipe mineira e jogar só de contra-ataque, eu acho que o São Paulo vai se dar mal. A chance é grande de passar, mas tem que agredir o adversário. Nesse tipo de competição, com o gol fora de casa valendo mais, eu acho que você tem que ser conservador no seu território e ser agressivo na casa do inimigo. É o que o São Paulo deve fazer. Vamos falar do Centurion? Ontem à noite eu estava assistindo Fox Sports e o Aidar estava lá. Uma das coisas que ele falou que foi interessante é que o Ceni, quando se aposentar, vai embora do Brasil, vai passar um tempo na Europa, vai também para Miami, enfim, deve estudar. Acho que ele deve voltar para ser técnico. E ele comentou sobre o Centurion, que segue se sentindo sozinho aqui em São Paulo. Ele disse que a noiva chegou a vir e a mãe também, mas já foram embora. E ele até passou mal, né, no fim de semana. No final de semana ele passou mal, teve uma virose, aí pintou boato de dengue também. Chamaram o médico do São Paulo na casa do Centurion. O médico foi lá no apartamento do argentino, quis levá-lo para o hospital. Ele não abria a porta. Ele estava dormindo, descansando, chapado, estava bem cansado tal, com essa virose. E aí quiseram levar ele para o hospital para ele se hidratar, tomar soro. E ele ameaçou fugir. Quer dizer, ele é meu pinel, esse cara. Não fala assim. Vai ver, ele está precisando de um pouco de acompanhamento psicológico. Mudar de país, às vezes, é uma situação meio complicada. Você não tem amigo, não conhece ninguém. Eu, quando mudei para o Rio para trabalhar na Fox, tive muita dificuldade. Não me adaptei. Não. Bom, vamos falar do Corinthians. E amanhã, na Arena Corinthians, o Timão também tem duelo decisivo na Copa Libertadores da América. Após perder o confronto de ida por 2-0 no Paraguai, a equipe do técnico Tite precisa vencer por pelo menos 2 gols de diferença para tentar sobreviver na competição. O treinador corintiano falou ontem com os jornalistas e o Adriano Dolfo, nosso repórter, acompanhou. Vamos ver. O Guarani do Paraguai fez gol em todos os jogos desta edição da Copa Libertadores. Por outro lado, em 23 vitórias do Timão na nova arena, 8 foram por 3 gols ou mais de diferença. Números que não trazem muita importância para ele, o técnico Tite, que gosta mesmo é de calor humano. E pensando em ficar mais próximo do torcedor, a diretoria do clube anunciou que o treino de logo mais na Arena Corinthians será com a presença do torcedor. Tite falou se essa medida não seria para reacender a chama da equipe que iniciou a temporada com uma longa série de invencibilidade. Quando a gente tem por parte do torcedor o carinho, tu fica muito mais confiante. É assim, as coisas são assim. E no Corinthians é assim. A chama já está acesa desde que o técnico botou o dedo na ferida semana passada. Chama tão acesa que faz o professor até mesmo dar uma escorregada no português. Fala a tua verdade. Falei para todos eles a minha verdade. Verdade, quem olha e quem enaltece aquilo que tem que ser enaltecido,
e corrige e dita o rumo. Corrige é bom, né? Corta. Brincadeiras à parte, Tite quer um nível altíssimo de concentração. Também na hora de todos, os jogadores e o próprio técnico reconhecerem os erros da última partida no Paraguai. Estavam todos juntos e eu falei de Cássio, de Fagner, de Gil, de Felipe e de Fábio Santos, de Ralf, de Elias, de Renato, de Jadson, de Luciano, de Guerreiro, de Malcom, de Danilo e Bruno, que entrou, e de mim. Nós todos nós botamos tudo na mesma sacola e eu desci o cacete, não, meu primeiro ministro. O treinador evitou comentar a punição de 3 partidas a Emerson Sheik, que fica de fora do duelo decisivo. Mendonça, Danilo e até Malcom são os favoritos à vaga. Tite vai definir a equipe momentos antes da partida. Corrigindo ou corrigindo, o importante é corrigir o time para que ele volte a ser aquele Corinthians que estava sendo, né, Silvestre? Eu palpito que o Corinthians vai enfiar 4-0 nesses caras aí do Sério? Guarani. Eu tô achando que o Corinthians agora bem pressionado, é muito melhor que o Guarani, mesmo com o desfalque do Sheik. Aliás, um absurdo, né? O fim da picada, o cara ser punido por 3 jogos, não devia nem ter levado o cartão amarelo, no máximo o cartão vermelho, no máximo um amarelo por ter passado lá o pé no Tolói, uma provocaçãozinha, nada demais. A Conmebol deveria pegar o jogo Boca e River, por exemplo, e meter no tribunal uns 2 ou 3, porque teve cuspe na cara, tapa na cara, solada no peito. E o Sheik só deu um trança-pé lá no Tolói, nada demais. Mas estou desconfiado que o Corinthians vai ganhar e vai ganhar fácil do Guarani. Sim, a torcida Apesar de ter que fazer 2-3-0, não pode levar o gol, né? Claro. É complicado. Bom, a torcida aqui a favor, né? Tudo a favor, vamos ver. E eu tenho a impressão que o Corinthians gosta dessa pressão, gosta desse sofrimento para... Foi isso que atrapalhou o Corinthians no jogo de ida. Não encarou, não que tenha subido no salto, mas não jogou com aquela pegada, como se fosse um Boca, um River, um São Paulo, um Palmeiras, né? Entrou um pouco mais relaxado e foi surpreendido. Vamos ver. O Palmeiras vai entrar em campo hoje, sabia? Pela Copa do Brasil, depois de empatar o jogo de ida no Maranhão por 1-1, o Verdão recebe o Sampaio Corrêa no Allianz Parque para tentar confirmar a vaga na terceira fase da competição. A reportagem é do Osmar Garrafa. O jogo desta noite contra o Sampaio Corrêa é pela Copa do Brasil, mas o empate do final de semana contra o Galo na estreia do Campeonato Brasileiro ainda é assunto no Verdão. Foi um jogo em aberto, onde que o time do Atlético também tem um grande elenco também, que estão juntos há muito tempo. Tivemos diversas oportunidades, como eles também tiveram, mas cabeça no lugar, que estamos no caminho certo para esse ano. Não ter iniciado bem o Campeonato Brasileiro no final de semana e ter perdido recentemente o título paulista para o Santos não significa que o Palmeiras não sonhe alto nas disputas do Brasileirão e na Copa do Brasil. O Palmeiras, qualquer campeonato que entre, tem que entrar para brigar pelo título. E o nosso objetivo, com certeza, é chegar à final e, se Deus quiser, ganhar o título da Copa do Brasil e do Brasileiro. O mínimo para a gente é se classificar para a Libertadores. Para atingir esses objetivos, o Palmeiras sabe que nem pode pensar num tropeço logo mais contra o Sampaio Corrêa em casa pela Copa do Brasil. Realmente temos a obrigação de vencer esse jogo para poder seguirmos em frente na Copa do Brasil. Um simples empate por 0-0 logo mais à noite garante o Palmeiras na próxima fase da Copa do Brasil. O time não está definido. O técnico Oswaldo de Oliveira está fazendo mistério. E colocar em campo titulares ou reservas é uma decisão que cabe única e exclusivamente ao treinador palmeirense. O professor Oswaldo, ele sabe muito bem o que faz, muito experiente. Então, o que ele decidiu, o time que jogar, certamente vai ser o melhor para o Palmeiras para esse jogo. E quando tiver a oportunidade, aproveitar da melhor maneira possível. Estou treinando bem e doando o máximo aí para quando surgir a oportunidade me firmar no Palmeiras. Acho que o Palmeiras não deve ter grandes problemas hoje não, né? Tá em casa, né? Empatou com gol. Não é um placar tão complicado. Agora, o Sampaio Corrêa vem empolgado com um bom resultado no campeonato da Série B do Brasileirão. Venceu fora de casa o Vitória. E eu não curto muito, viu, Anitta, essa história de poupar jogador.
priorizar a competição. Para mim tem que jogar quarta e domingo, botar todo mundo, seja Libertadores, Copa do Brasil. O Valdívia vai ser poupado, tá valendo. O Valdívia, eu tô começando os quintos dos infernos. Eu não vou nem falar mais do Valdívia, que eu fui tão xingada na minha vida. Mas é o seguinte, mas isso o cara se arrebenta, entendeu? Mas o cara tá lá pra jogar. O cara vai jogar uma competição X e aí uma outra que é muito mais importante. Mas pode se arrebentar no treino. Verdade. Quarta, domingo. Quem não quer jogar no Allianz Parque uma partida de Copa do Brasil? Parece que o jogador não quer jogar. E quando quer jogar, o técnico não permite, respaldado pela fisiologia. Porque a ciência no futebol também tá demais, né? Faz o exame de sangue. Opa, acho que ele vai ter uma lesão muscular daqui a 12 dias e meio. Descansa. É verdade, tá muito mimimi. Antigamente não era assim, né? O Beckenbauer jogou semifinal de Copa do Mundo com a clavícula fraturada na tipóia e jogou muito, sabe? Hoje em dia o cara acusou no sangue dele que ele vai estourar, talvez, quem sabe, daqui a não sei quantas horas. Tira do jogo. Tá certo. Bom, vamos esperar então ver como vai ser esse placar. Tem palpite? Palmeiras 3-0. Tá. Agora, ótima notícia para os santistas, hein? O atacante Robinho entrou num acordo bacana com o Milan e antecipou o fim do contrato dele com o clube italiano, que se encerraria só em 2016 para o dia 1º de junho de 2015. Com isso, depois dessa data, Robinho estará livre para fechar com qualquer outra equipe, inclusive com o Peixe, já que não terá mais vínculo com os europeus. A rescisão foi confirmada pela advogada e representante do jogador. Tomara que ele fique no Santos, né? O problema agora é o Santos arrumar a grana para quitar a dívida com o elenco e poder pagar o próprio Robinho. Tomara que fique pro bem do Robinho, do Santos. É legal ter o Robinho jogando aqui, tá jogando muito bem. E a seleção brasileira também agradece, né? Porque ele em boa fase, está sendo convocado pelo Dunga, pode ser uma peça importante pra gente aí na Copa América. Você acha que o Robinho podia terminar a carreira dele por ali mesmo, no Santos? Eu acho que sim. Ia ser bacana, né? Ele tá o quê? Com uns 31, 32? Não sei, por aí. Julho, tá. O contrato, então, do Robinho se encerra em 1º de julho. O meu diretor falou aqui, eu falei errado. Eu acho que seria uma boa, se encerra aqui encerra no Santos mesmo, legal, cara. Gente, então a gente encerra o programa de hoje por aqui. Só para falar, então, tá rolando a etapa lá de surf, a 4ª etapa do Mundial de Surf. No momento, o Jadson André ainda tá na água, tá liderando a bateria, tá com 14,0 pontos. 14,04 pontos. Depois, na bateria 8, não temos brasileiro. Na 9, não temos brasileiro. Na 10, aí sim, o Filipinho Toledo cai, tá? Então, na bateria 10. E depois, Miguel Pupo na 11. E quem quiser ver a minha amarelada, CQC Top 5, segunda-feira. Foi muito legal. Vai, Messi! Descubra como é a vida na Inglaterra com as correspondentes do Mulheres. Hoje, 14h. Assista agora, Revista da Cidade. Para dedicárselo a tu abuela, Leo, levanta los brazos hasta el cielo. Lo que te queremos te cantamos, Leo.